Bem, agora eu estou com o Dr. Edmo Atique Gabriel, nosso consultor na área de cardiologia, de nutrologia também, porque o Edmo é multifacetado nos seus talentos. Não é? Sabe qual é o tema que eu escolhi hoje e que está muito recorrente neste momento no Brasil? É a gravidez depois dos 50. O coração está lá, não é? A nutrologia entra também. O corpo da mulher, afinal de contas, doutor Edmo, está preparado para isso? Eu estou falando também a respeito da gravidez depois dos 50, por causa da Cláudia Raia, que ficou grávida aos 55 anos. E eu me lembro da Solange Couto também, que engravidou com 50 anos. A Márcia Goldsmith, gêmeos, aos 50 anos. Janet Jackson, internacional, 50 anos. Fale um pouquinho disso, por favor, doutor Edmo. É verdade, Amaury. Realmente se trata de uma situação fora da curva. Uma mulher, geralmente, a partir dos 40 anos de idade, a gente sabe que ela entra na chamada menopausa, que é quando os hormônios femininos caem fisiologicamente e a mulher passa a vivenciar uma outra fase que já não é, teoricamente, mais compatível com a gravidez. Porque para que você tenha a gravidez, você tem que ter a manutenção desses hormônios num certo patamar. Agora, existem exceções, existem mulheres com privilégio genético, é o caso da própria Cláudia Raia, cujo assunto está aí realmente em todos os noticiários. Uma mulher que faz muita atividade física, que se cuida em termos de alimentação, uma mulher atleta que trabalha com atividade física na própria profissão. Então a gente tem que considerar que realmente algumas mulheres podem ter um preparo cardiovascular e até nutricional. Por isso a importância dessas mulheres terem um segmento bom ao longo da vida na cardiologia e na nutrologia. E algumas têm também privilégios genéticos, que é a capacidade de manter esses hormônios, manter a estrutura física e suportar de uma forma quase que normal uma gravidez acima dos 50 anos. Mas pode-se dizer então que ser mãe perto dos 50 anos é uma coisa que já foi arriscada e hoje tem os seus atenuantes? Exatamente. A gente tem que considerar como uma gravidez que exige mais cuidados. Podemos, inclusive, colocar na categoria de uma gravidez de risco. Só que a gente sabe que se a mulher tiver um acompanhamento muito seriado por parte de cardiologistas, ginecologistas, nutrólogos, é possível você conduzir essa gravidez de uma forma saudável. No consultório eu já tive essas experiências de acompanhar mulheres de 45, 47 anos, podendo ofertar a elas tanto um acompanhamento cardiológico como nutrológico, porque são os dois pilares principais. Ela tem que estar com a função cardiovascular muito estável e tem que estar com a sua alimentação compatível com uma gravidez fora daquele padrão normal. Então a gente tem que melhorar alguns nutrientes da alimentação, dosar periodicamente alguns elementos no sangue, algumas vitaminas, para que ela não tenha nenhum tipo de deficiência. Agora, a Cláudia Raia, ela engravidou, segundo a gente tem visto, não é? 3 anos depois de entrar na menopausa. A menopausa eu acho que vale até explicar quais são os sintomas, o que falta no corpo da mulher para que o seu corpo esteja preparado para enfrentar uma gravidez depois dos 50. O que nós sabemos é que 2 hormônios são essenciais na vida feminina para que elas possam ter gestações, que é o estrógeno e a progesterona. A partir do momento que essa mulher entra na menopausa, que ela começa a ter aqueles sintomas como calor, irritabilidade, dificuldade de sono, alterações digestivas, alterações na pele, isso é compatível com esse período de declínio natural desses hormônios. Por outro lado, nós sabemos que existem técnicas hoje de reposição hormonal, de fertilização, através dos quais você consegue, apesar da mulher estar na menopausa, manter um mínimo de patamar hormonal. Além disso, uma atividade física muito regrada, uma alimentação muito balanceada, como eu citei, também ajudam muito, até porque por meio dos alimentos você consegue manter bons níveis hormonais. Por exemplo, a vitamina D hoje não é mais uma vitamina só, ela é um hormônio natural que o ser humano precisa ter no seu corpo. A D de dado. A D de dado, tanto os homens como as mulheres. Depende muito não só da alimentação, mas sobretudo do contato com o sol. Então a gente entende que todas essas mulheres, certamente, elas pensaram nisso, elas fizeram um acompanhamento. A Cláudia Raia deu uma entrevista até surpresa, porque ela disse que chegou a brigar com a ginecologista dela no primeiro momento, quando ela viu que os hormônios estavam compatíveis com gravidez.
até porque, como você falou, ela já estava há 3 anos na menopausa e não esperava, aos 55 anos, ter essa capacidade. Não foi inseminação. Aparentemente não, foi realmente um processo natural. Agora, eu sempre digo que a medicina nunca vai ser matemática, ela não é exata. Você não pode dizer 100% que menopausa é igual à incapacidade de uma mulher engravidar. E aí está a prova, várias mulheres que você citou, entre elas a própria Cláudia Raia. Bom, então vou aproveitar, doutor Ed, me colher conselhos seus. A partir de qual idade a maternidade é ideal? O ideal é que a mulher tenha o seu filho entre 20 e 35 anos de idade. A partir dos 35 anos, se a gente for considerar os grandes estudos envolvendo um número grande de mulheres, a partir dos 35 anos você começa a constatar alguns problemas relacionados a essa gravidez acima dessa idade. Você pode ter um risco maior para o bebê, você pode ter um risco maior para a mãe. Problemas de pressão arterial na mãe, risco do bebê nascer prematuro, ou seja, há uma série de questões que são apontadas nas principais pesquisas. Mas nós temos que, por outro lado, sempre individualizar, até porque algumas mulheres têm acesso a alguns protocolos mais específicos que podem possibilitar essa gravidez mais longeva. Entendi. O que mais, doutor Edmo, nesse universo da gravidez depois dos 50, que é importante as mulheres que estejam nos vendo saberem? Eu sempre recomendo e tenho essa vivência no consultório de acompanhar muitas gestantes. É muito importante que a mulher planeje adequadamente a sua gravidez, não só em termos cardiovasculares. Por que isso? Porque se ela estiver usando, por exemplo, medicações para qualquer motivo e ela não planeja a sua gravidez, ela pode estar grávida e, ao usar qualquer tipo de medicação, incorrer o risco, no caso do feto, de gerar uma má formação fetal. Entendi. Então ela precisa primeiramente um planejamento. Depois ela precisa desse acompanhamento cardiológico e nutrológico. Por quê? Porque o coração ele vai se adaptando ao longo da gravidez. A mulher, à medida que vai avançando no processo gestacional, ela acumula mais líquido. Ela se torna anêmica com o tempo. Então é muito comum no final da gravidez a mulher acumular excesso de líquido desproporcionalmente aos glóbulos vermelhos. Isso a gente chama de uma anemia fisiológica da gravidez. Ela fica mais prostrada, mais difícil de fazer as coisas dentro de casa e para isso precisa ter um acompanhamento cardiológico dela e do bebê. A alimentação dessa mulher também não pode, Amaury, ser a alimentação padrão. Ela tem que aumentar a quantidade de algumas vitaminas, de alguns elementos, ela precisa fazer exames para ver se está precisando corrigir alguma deficiência. Então não basta a mulher fazer consultas muito distantes uma da outra, ela precisa estar próxima do cardiologista e, se possível, de um nutrólogo também. A história de gravidez tardia é uma coisa com pelo menos 20 anos. Que a gente tem visto com mais frequência, sim. Em matéria de medicina é uma coisa recente. Recente. A tecnologia, na verdade, e as técnicas, principalmente de fertilização in vitro, de congelamento de óvulos, isso permitiu que as mulheres pudessem realmente engravidar mais tardiamente. Mas, como eu sempre cito, isso é um privilégio de algumas mulheres, a gente não pode generalizar. Mulheres, se possível, elas têm que engravidar nessa fase de maior segurança, entre 20 e 35 anos, que é quando o estrógeno e a progesterona de uma mulher normal estão num patamar adequado. Obrigado, doutor Edmo. Obrigado, Amaury. Edmo Atique Gabriel, especial para nós, um privilégio.